certamente conhece o comunicado enviado à CMVM da saída da engenheira Alexandra Reis. Considera que ele é fidedigno? Senhor Deputado, tenho muita dificuldade em pronunciar sobre essa matéria. Estou aqui com uma hesitação em dizer uma frase que, segundo parece, está a tornar célebre, que eu não sou jurista, mas... Essa não é mais célebre é não me lembro. Sim, nesta audição pois, só disse 3 vezes. Portanto... Mas eu penso que essa frase nunca a disse. Mas, Sr. Deputado, eu não vou pronunciar sobre essa matéria, até porque a própria CMVM está a apreciar. A única coisa que eu posso dizer é que, de facto, se vem verificar a posteriori que a renúncia que está mencionada na CMVM, afinal, tem uma figura associada que é uma renúncia por acordo. E, portanto, sobre essa matéria, dir-lhe-ei, Sr. Deputado, que é uma figura que não existe no Estatuto de Gestor Público. O Sr. conhecendo como conheceu a engenheira Alexandra Reis e do ponto de vista da sua competência profissional, nunca comentou com ninguém a saída dela da TAP? Sr. Deputado, comentar no sentido de dizer que não achava oportuna a saída dela da TAP, admito que tenha comentado, eventualmente com o Sr. Ministro, por exemplo, mas não foi matéria que eu tenha muito discutido. E qual foi a resposta do Sr. Ministro a esta sua conversa? Foi uma conversa, o que eu lhe disse foi, se eu tive a oportunidade de comentar, hei de ter comentado. Essa era uma matéria em que insisto também a posição que o Sr. Ministro das Finanças pode ter numa matéria destas, renunciou. O Sr. disse que comentou no sentido em que não era oportuna a saída nesta altura e a pergunta que lhe estou a fazer é qual foi a resposta a esta pergunta? Sr. Deputado, não me recordo, não há muito a fazer sobre essa matéria. O meu comentário de que não é oportuna a saída é porque tinha saído há relativamente pouco tempo o Dr. João Weber Gameiro e, portanto, a resposta lógica a uma questão desse tipo será é pena. Mas, Sr. saiu o Dr. João Weber Gameiro, pouco tempo depois sai a engenheira Alexandra Reis e ninguém faz a pergunta, então e porquê? Sr. Deputado, a resposta à primeira pergunta, à do Dr. João Weber Gameiro, é conhecida, eu sei e toda a gente sabe quais foram os motivos que levaram à sua saída. A doutora Alexandra Reis saiu e apresentou a renúncia por querer abraçar novos desafios profissionais. E, portanto, isso está claro e foi isso que foi comunicado. Eu vou repetir a pergunta porque eu penso que o Sr. não foi esta a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte, o Sr. enfim, confidencia, conversa com o Sr. Ministro e diz que entende que é uma má oportunidade ou não é uma boa oportunidade a saída da engenheira Alexandra Reis e agora mesmo disse que, de facto, isto era na sequência de há pouco tempo antes de ter saído o Dr. João Weber Gameiro. E eu imagino, pessoas normais, numa conversa dessas, olha, é uma chatice a senhora ter saído agora, ainda há pouco tempo saiu o Dr. João Weber Gameiro e ninguém nesta conversa faz aquela pergunta básica que é então, mas a senhora saiu agora porquê? Essa foi a minha pergunta. Se alguém fez essa pergunta, que me parece aquela mais natural entre duas pessoas que estão a conversar. Só isso. A resposta está dada de origem. A senhora doutora engenheira Alexandra Reis, renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Renunciou. A resposta está dada. Eu não vejo o que é que um desabafo meu de inconveniência de momento possa ter a ver com essa circunstância. A resposta está dada. Renunciou. Tal como o Dr. João Weber Gameiro renunciou. Eu gostava que ele tivesse renunciado. Não, preferia que não tivesse renunciado, mas renunciou. Se renunciou, demonstrou uma vontade. E essa vontade, a sua vontade era de sair. Ó, Sr. Deputado, estas coisas têm um formalismo. Não há informação diferente que não seja renunciou para abraçar novos desafios profissionais.
Renunciou. Foi isso que foi comunicado ao mercado, foi isso que foi comunicado aos acionistas. Portanto, renunciou. Não há ações que os acionistas possam desenvolver. Sr. Doutor, eu peço desculpa, mas não está a querer perceber a minha pergunta. A minha pergunta não são as razões que constam oficialmente de um comunicado à CMVM, que é mentira, não são essas sequer. Eu estou a levar-nos a reportar-nos à cena que o Sr. relatou, que faz um comentário legítimo e normal com o Sr. Ministro e diz, de facto, esta saída agora da Engenheira Alexandra Reis é um bocadinho inoportuna, na medida em que há pouco tempo saiu o Dr. João Weber e, portanto, é um bocado inoportuna logo, passado pouco tempo, também sair a Engenheira Alexandra Reis. E a minha pergunta é só uma, não tem a ver se está no comunicado, se está justificado, se é formal, se não é formal. A minha pergunta é simples. Entre duas pessoas que estão nesta conversa, o que é natural é que uma pergunta, então, mas saiu porquê? E a única pergunta que lhe fiz foi se essa pergunta simples que qualquer pessoa conhece surgiu ou não. Foi só isso. Admito perfeitamente que tenha dito isto à frente do Sr. Ministro. Tínhamos outras coisas para tratar e, portanto, isto vale o que vale. A resposta à sua... Eu percebo que o Sr. Deputado tivesse vontade que o Ministério das Finanças tivesse sabido. Mas o Ministério das Finanças não soube. Nós não soubemos. Sr. Presidente, o Sr. Doutor está a interpretar as minhas vontades e ele não está aqui para interpretar as minhas vontades. Eu lembro-lhe, se faz favor, essa circunstância. Está para responder objetivamente, faz favor. Muito bem, Dr. Miguel Cruz, faz favor então. Peço desculpa, eu estava a interpretar no sentido de que eu próprio... Sim, mas não está cá para interpretar vontades. Sr. Deputado, peço desculpa por isso. Mas, portanto, a resposta à pergunta é toda a informação estava disponível. A senhora engenheira Alexandra Reis renunciou por aqueles motivos. Ponto. Sr. Presidente, eu vou voltar a fazer a pergunta, porque o Sr. insiste em não responder. E eu vou repeti-la exatamente nos mesmos termos que a fiz. O Sr. tem uma conversa com o Sr. Ministro, informal, menos informal, en passant, como queira chamar, e comenta com o Sr. Ministro, que é uma pena, uma inoportunidade, é uma infelicidade, seja qual for a figura que utilizou, que a engenheira Alexandra Reis tenha saído da TAP quando há tão pouco tempo já saiu o Dr. João Weber Gameiro. Grosso ao modo isso. E a pergunta que eu lhe fiz pela terceira vez e faço é que duas pessoas normais, uma delas vai perguntar, então e ela saiu porquê? Ou acha que isso não é normal? Ou vamos a seguir continuar a conversar sobre o valor da Bolsa e o Nasdaq? Acha que isso são duas pessoas normais? Eu acho que não, e essa é a pergunta, é só essa. Resposta está dada a essa pergunta. Renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Bom, eu diria que... Está respondido. Não pode haver, não posso ter coação sobre... Estamos satisfeitos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta resposta respondeu-nos à nossa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, doutor. Esclareça-nos uma dúvida que eu acho que toda a gente neste momento está a interrogar. A saída de um administrador com correspondente pagamento indenizatório não tem que ser do conhecimento da tutela financeira? Eu, para responder a essa pergunta, tenho só que ir um bocadinho atrás, se me permite. Porque o ponto é este. É que a pergunta tem que começar pela questão da forma. Porque a pergunta não, peço desculpa, a minha resposta tem que começar pela questão da forma. Peço desculpa. A resposta a isto é relativamente simples. Esta figura de renúncia por acordo, que vimos a conhecer posteriormente, é uma figura que não existe no Estatuto de Gestor Público. Pronto. Portanto, isso deixa-nos com duas opções. E as duas opções são simples. Ou se trata de uma renúncia, e se se tratar de uma renúncia, é uma renúncia, portanto o acionista não tem nada a fazer sobre essa matéria, ou, não se tratando de uma renúncia, tem que ir à Assembleia Geral. A Assembleia Geral é que pode destituir membros do Conselho de Administração. Portanto, a Assembleia Geral é que elege os membros do Conselho de Administração, a Assembleia Geral é que substituirá membros do Conselho de Administração. Mesmo aqui é preciso voltar um bocadinho atrás, porque
esta questão da substituição de um membro do Conselho de Administração tem também ela procedimentos formais que têm que ser seguidos, nomeadamente o pedido da TAP para que possa ser convocada uma Assembleia Geral para esse efeito. O senhor deputado depois faz a relação em relação à indemnização. Pronto, a indemnização, ela não tem que ir à Assembleia Geral, embora tenha que ir, normalmente terá sempre que ir a um órgão de fiscalização ou a um órgão, enfim, no caso da TAP, teria que ir à Comissão de Vencimentos. Respondeu a tudo, menos ao que lhe perguntei, e voltou à velha máxima da renúncia. Doutor, vamos ser práticos e claros e não faça comigo o que fez com o deputado Paulo Muniz. Responda-me objetivamente. E não me atirarei para os olhos. Se fosse renúncia, não havia direito à indemnização. Ponto. Até aqui estamos todos de acordo. Quem renuncia a um cargo não tem direito a ser indemnizado. Ponto final, parágrafo, fim de história. Quando eu lhe perguntei se não tinha que ir à tutela financeira, o doutor responde-me que tem que ir à Assembleia Geral. Naturalmente, Assembleia Geral onde tem assento o Governo, enquanto maior acionista da empresa. Ponto final. Agora, eu pergunto, a saída de um administrador, onde se paga 500 mil euros por uma indemnização, cujo comunicado enviado ao mercado é falso. É falso, tem mentiras. Falta saber quem é que aprovou essas mentiras. É que mentir ao mercado é grave, é muito grave. E eu pergunto-lhe, então, para que é que serve o secretário de Estado do Tesouro? O que é que estava lá a fazer? Se não sabe que sai um administrador da TAP. Se não sabe que o Estado tem que pagar 500 mil euros. Sim, porque é o Estado, não é a companhia, que a companhia está lá com o dinheiro do Estado. Ponto final, parágrafo. Ou dos portugueses, se quisermos ser mais precisos. Então, para que é que serve um secretário de Estado do Tesouro? Responda-me objetivamente. Não tinha de saber o secretário-geral, o secretário de Estado do Tesouro, tem ou não a obrigação de saber deste processo? Eu estou aqui e farei sempre o esforço para responder o mais diretamente dentro daquilo que sei e posso responder. E certamente não para fugir a qualquer tipo de questões ou para tirar areia para os olhos, como foi dito, que penso que, aliás, não o fiz. E nessa matéria fui sempre muito transparente. E, enfim, lamento, Sr. Deputado, mas eu continuo a estar convencido que na minha resposta lhe respondi à sua questão. Mas vou reformular, tentar fazer aqui um bocadinho uma abordagem diferente, que é assim. Sim, Sr. Deputado, e insisto, estava implícito naquilo que eu lhe disse há pouco, mas se houver uma renúncia, não há direito à indemnização. Ó, Sr. Deputado, está bem. Se houver uma renúncia, não há direito a uma indemnização. A segunda parte da resposta é: esta figura não existe. Portanto, em haver lugar a uma indemnização, ela teria que ser, não por uma renúncia, tinha que ir à Assembleia Geral, eu já lá vou à questão da tutela financeira, e haveria direito, poderia haver lugar a uma indemnização, mas não nestes moldes. Uma indemnização nos termos que estão previstos no Estatuto de Gestor Público. Ok? Pronto. Depois, adicionalmente a isto, sim, se vai a uma Assembleia Geral, claro que tem que ir à tutela financeira. Mas o que tem que ir à tutela financeira não é, e foi por isso que eu fiz a sequência, não é a questão da indemnização. É a questão da destituição. Portanto, a tutela financeira tem que se pronunciar sobre se não for uma renúncia, tem que se pronunciar em sede da Assembleia Geral. Certo? Pronto. E depois, obviamente, se houver lugar a uma indemnização, ela é nos termos do Estatuto de Gestor Público. O órgão de fiscalização tem que verificar, o órgão de fiscalização da empresa tem que verificar se está a ser cumprido aquilo que está definido no Estatuto de Gestor Público. Certo? Pronto. A questão aqui é, de facto, não. O que foi feito, sabemos agora, não é uma renúncia e a indemnização não foi dada ao abrigo do Estatuto de Gestor Público. Pronto, nesta matéria estamos claros. Alguém mentiu neste processo. Portanto, o doutor já sabe que não houve renúncia, apesar de ter, na primeira ronda de questões, ter dito variadíssimas vezes que todos sabemos o motivo da saída de Alexandre Reis. É falso. Todos sabemos o motivo errado da saída de Alexandre Reis. Alexandre Reis não sai da TAP para ir abraçar outros desafios profissionais. Porque Alexandre Reis sai da TAP em janeiro e só entra na nave em julho. Portanto, essa desculpa já não cola para ninguém. Doutor, vamos lá ver.
Nós estamos nesta comissão de inquérito há mais de 2 meses. Isto está mais que debatido, mais que escavacado. Já não há mais ponta por onde se lhe pegue. Ninguém se acredita no que o Sr. Doutor disse agora. Ninguém se acredita. Toda a gente sabe os reais motivos da Alexandra Reis ter saído da TAP. E não foi para ir abraçar os desafios profissionais. Isso foi a forma encontrada para que não houvesse mais complicações e para chegarem a um acordo de saída por 500 mil euros. Acordo de saída. Isso toda a gente já sabe aqui. Foi dito inclusivamente pelos próprios. Pela Alexandra Reis, pela Cristina Weidner. Não há nada a esconder, porque o Sr. Doutor não assume publicamente. Não foi como o Sr. Doutor respondeu. Vai-me desculpar, não foi o que o Sr. Doutor disse aqui. Que toda a gente sabe os reais motivos da saída e que foi a renúncia. Não foi renúncia nenhuma. Não foi renúncia nenhuma. Vamos tratar as coisas pelo nome. Da mesma forma que disse, toda a gente sabe os motivos da saída de João Weber Gameiro. Não foram os motivos anunciados na conferência de imprensa pelo ministro João Leão e pelo ministro Pedro Nuno Santos. Não foram esses, é falso. É falso e foi dito aqui pela boca do próprio que é falso. Não foram motivos pessoais. Foi a falta de um seguro, foi a falta de verbas para cumprir o que tinha para cumprir. Portanto, Sr. Doutor, vamos ser claros e objetivos. Não terei sido eventualmente claro, portanto, se calhar convém ser claro nesta matéria. Aquilo que eu há pouco disse e mantenho foi que no momento em que sai a engenheira Alexandra Reis, o motivo da saída da Alexandra Reis, que é do conhecimento do Ministério das Finanças, leia-se DGTF, que exerce funções acionistas, da Secretaria de Estado do Tesouro, do Ministério das Finanças, aquilo que é do conhecimento é que existe uma renúncia. Não temos outra informação. Portanto, é uma questão do momento em que nós estamos. Eu não estou a discordar do Sr. Deputado, com certeza que hoje sabemos que não foi assim. E por essa razão eu já tive a oportunidade de lhe dizer que sim, se fosse uma renúncia não havia indemnização, como na altura aquilo que existia de informação é que era uma renúncia, nunca ninguém supôs, os decisores políticos na altura do lado do Ministério das Finanças, que houvesse qualquer lugar a indemnização e, portanto, eu só vim a saber da indemnização mais tarde.